todos. Gostaria de pedir, em primeiro lugar, as proteções do nosso Pai Maior, que abençoe essa sessão como tem sido ao longo das que antecederam a esta. Registrar que a conselheira Yara encontra-se em gozo de férias até o dia 26/4. O conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo está a serviço do TCE, em viagem. O auditor Mário Moraes Costa Filho encontra-se em férias também até o dia 29/4. E o auditor substituto Alípio Reis Firmo Filho está fora até o dia de hoje. Leitura de expediente, senhores. Convite do 9º Distrito Naval para a cerimônia de transição de cargo ao vice-almirante Luiz Antônio Rodrigues, que será realizada hoje às 20 horas. Eu gostaria de questionar o conselheiro Júlio Pinheiro, se tem interesse de participar. Hoje? No Comando Naval. O nosso sistema de ouvidoria ambiental, não? Sim. E, aliás, foi muito bem falado desculpe interromper Vossa Excelência, na reunião que tivemos em Brasília, na segunda e na terça, o presidente do Espírito Santo fez o registro devido, o presidente também de Tocantins, o nosso presidente Elvésio falou muito bem da questão e do modelo ambiental por esta corte, desenvolvido com muito entusiasmo de Vossa Excelência. Inclusive, eu preciso conversar com Vossa Excelência para que nós possamos definir aí o planejamento estratégico que Com certeza. que já foi apresentado. Não só anual, entendo que para o biênio. Isso é um tema que nos motiva muito. Conselheiro Júlio Cabral, gostaria de participar da questão da troca do comando naval? Conselheiro Érico. Conselheiro Josué. O horário, por favor. Será às 15 horas, Excelência. Eu estou com o doutor Sinésio Talhari nesse horário, cuidando de alguns probleminhas que estou precisando com urgente, senão iria com muita honra. Nosso procurador. E nós iremos agradecer o convite. Essa presidência se faria presente, mas, em virtude da agenda intensa desta corte, lamentavelmente, nesse horário, nós temos reunião com o controle externo, que a pauta será a lista a ser divulgada dia 25. Então, nós temos que dar maior atenção à devida lista. Convite do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, para a abertura da 9ª Conferência Ibero-Americana sobre Justiça Eleitoral, a ser realizada às 17 horas do dia 28, no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Essa presidência questiona aos senhores. Será dia 28/4. Quarto é quinta-feira, presidente. Será quinta-feira, Excelência. Se não tiver ninguém por aí, Sim. eu teria honra em comparecer. Então, Vossa Excelência já Não, está... senão eu fico como reserva das indicações dos doutos da Amazônia. Excelência, não tem nem titular, como é que o senhor quer ser reserva? Então, sou eu o titular, presidente. Foi isso que eu queria É dizer. melhor, é melhor. Irá, É melhor. com altivez e o brilho devido, representar esta Corte de Contas, o nosso querido conselheiro E José está a deixar, inclusive, a presidente do eleitoral. Cláudio Souza Filho, nosso comandante da Escola de Contas. Agradecimento do senhor José Bernardo Cabral pelas felicitações por seu aniversário. Pede que transmita ao eminente conselheiro José Cláudio Souza Filho e aos seus sensibilizados agradecimentos pelo gesto espontâneo e fraternal, além de apresentar os votos de estima e dedicação à nossa direção da Corte de Contas. Senador Bernardo Cabral, sempre muito elegante e fraterno com esta Corte de Contas. Foi seu Rio? Senhores,
Nós iremos agora tratar do termo de ajustamento previamente distribuído aos conselheiros, que tem como comprometentes o presidente desta Corte e o procurador Carlos Alberto Souza, e como compromissários o secretário de Estado de Saúde, Pedro Elias, representando também o senhor Ivan Tramurras, diretor do Francisca Mendes, o senhor Mariano Terrazas. O presente termo foi aquele ajustamento de conduta que nós tivemos a satisfação de mediar com a participação do conselheiro Érico, conselheira Yara. Entendo eu que esta Corte de Contas, como disse em nossa posse, é uma Corte cidadã e irá contribuir muito para nós pacificarmos demandas que, porventura, tenham a necessidade de uma boa mediação. Então, esse é o primeiro, espero eu que de muitos, que nós possamos contribuir de forma efetiva com o nosso Estado. Em discussão. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovo, como não o reprovo, mas assinar tenho que fazê-lo, por próprio dito de Vossa Excelência ao citar que o relator da área, e quero subscrever o magnífico acordo que Vossa Excelência fez, e 24 horas depois, o Francisca Mendes já estava atendendo os pacientes. Agradeço e faço registro que já foram mais de 60 cirurgias cardiopatas que, com certeza, amenizaram a dor e o sofrimento de diversas famílias no nosso Estado. Essa Corte de Contas irá propor, ainda hoje também, após a sessão, irei ligar para o Hospital do Câncer, e sei que da sensibilidade que o conselheiro Érico tem com relação ao tema, irei ligar para o secretário de Saúde para nós tentarmos mediar um conflito também que lá está implantado. Quando as moedas são poucas, como bem registra o conselheiro Josué, nós temos que estabelecer prioridades e metas plausíveis. Entendo eu que o que está faltando também é uma mediação com boa vontade para que nós possamos envidar os melhores esforços e termos novamente o nosso SECOM como referência nacional no combate ao câncer. Continuando na leitura de expediente, memorando da DECAME solicitando autorização para instauração de tomadas de contas nos órgãos e entidades que deixaram de prestar contas referentes ao exercício 2015. São os órgãos Câmara Municipal do Careiro, Consórcio Público de Saúde do Alto Solimões, Fundeb de Tabatinga, Fundo Municipal de Saúde de Beruri, Barcelos, Boa Vista do Ramos e Tabatinga, Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Itacoatiara, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amaturá, Boa Vista do Ramos, Manacapuru e Tefé. Em tempo, a diretoria comunica que o TCE deverá oficiar as câmaras municipais para que efetivem a instalação de tomadas de contas nas prefeituras que deixaram de prestar contas, que são Anori, Barcelos, Barreirinha, Itamaraty, Lábrea, Manaquiri, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro. Gostaria de deliberar com os senhores conselheiros. Em discussão. Desculpe, Ari. Pois não. Eu não entendi direito. É tomada de contas especial para quem não prestou contas, Excelência. Tá, mas é do município ou de que órgãos são? Na realidade, são vários órgãos e de municípios. Se você Mas de quer- município, quem tem que tomar é a Câmara. Mas é exatamente isso, Excelência. Nós estamos propondo aos municípios, comunicando às câmaras, que façam a tomada Ah, devida. ok. Desculpe, eu acho que eu não havia- eu não fui claro, então. Não, fui eu que não prestei atenção. Aqui está. A diretoria comunica que o TCE deverá oficiar as câmaras municipais para que efetive a Ok. instalação e tomada de conta Estou nas de prefeituras. pleno acordo. Eu aproveito, então, o tema, Excelência. Aliás, foi Vossa Excelência que trouxe o tema É, e foi encampado por todos os conselheiros. no município de Tabatinga, que eu sou relator. E eu, aproveitando, era um assunto que eu ia falar, mas no mesmo tema, Pois não? a comissão que está em Tabatinga descobriu lá um consórcio de saúde, que não consta, inclusive, na relação nossa de jurisdicionados a prestarem contas.
É um consórcio que eles fizeram lá. E, então, eu estou fazendo essa comunicação ao Pleno e pedindo autorização ao Pleno para que a comissão tome as contas desse consórcio também, incluindo aí na relação de Vossa Excelência. Com certeza. Em deliberação, que a prova permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos, senhores, à fase de indicações e propostas. Esta presidência tem a indicação da decisão número 194/2014 do Tribunal Pleno, em seu item 5.1, autorizou esta Corte de Contas a oficiar as instituições bancárias para que concedessem acesso online às contas dos regimes próprios de previdência, sob jurisdição desta Corte. Caso essa solicitação não fosse atendida, o item 5.2 decidiu determinar que a situação fosse encaminhada à PGE para providências judiciais cabíveis. Em resposta a esta Corte, as instituições bancárias comunicaram que estão impedidas de atender a solicitação, tendo em vista o sigilo bancário. Confesso aos senhores que concordo com eles. Por isso, foi remetida cópia dos autos à PGE, que se manifestou no seguinte sentido: que o TCE entre em contato com cada um dos regimes previdenciários, sob sua jurisdição, a fim de que seja administrativamente tratada a questão, no sentido que esses regimes autorizam acesso direto às contas com fim exclusivo de consulta, tendo em vista que a Amazonprev, por exemplo, não se mostrou contrária à solicitação. Desse modo, submeto ao colegiado que delibere acerca das providências a serem tomadas. E aqui nós temos duas sugestões, se os senhores me permitem. Primeira sugestão, que o TCE entre em contato com os regimes previdenciários para solucionar administrativamente no sentido que eles autorizem acesso direto às contas, ou que seja solicitado novamente à PGE que adote as providências judiciais cabíveis. Eu sou favorável, Excelência, à primeira opção, porque a PGE já disse que não vai fazer, que tem dificuldades, as instituições bancárias são protegidas pelo sigilo bancário, são protegidas e protegem o sigilo bancário. Então, eu gostaria de deliberar com os senhores aqui, ouvir a opinião dos senhores a respeito do tema. Isso foi em 2014 que deu início a esta deliberação. Eu estou de acordo com Vossa Excelência, no sentido de que tente obter administrativamente acesso a essas informações, mas há resistência. Sim. A resistência, não sei... A maior de todas, não, graças a Deus, foi solidária, a Amazonprev. Eu entendo se a Amazonprev... Eles deram acesso aqui. Eles estão amplamente... E o que é que, enfim, o tribunal quer ter acesso aqui? Senhor conselheiro, eu entendo que ele quer acompanhar as movimentações Das aplicações que fazem do Fundo Previdenciário, né? Exatamente. Pois é, e há uma resistência muito grande, e nós, na minha opinião, do tribunal, deveríamos insistir nesse tema, e se a PGE não vai tomar nenhuma atitude, nós deveríamos tomar uma atitude. Já sugeri a contratação de um escritório de advocacia para a defesa das prerrogativas do Tribunal de Contas. Nós temos aí algumas questões a nível estadual. A FEAM, que nós deliberamos e vamos ver no que vai dar. A AFEAM, os contratos da AFEAM, essas aplicações em previdência privada, da nossa previdência pública em mercado de capital, nada disso é aberto para o Tribunal de Contas. O Tribunal desconhece tudo isso. Aí, quando surgem os escândalos, quando O Banco Central surge a informação de que, a nível federal, o BNDES emprestou a Deus e todo mundo e ninguém sabia, e o Tribunal de Contas da União não sabia. Local, quando surgiram os escândalos sobre a destruição dos fundos previdenciários, tanto do servidor estadual quanto do servidor municipal de Manaus, aí vão acusar o Tribunal de Contas de não ter feito nada, de não ter tomado conhecimento. Para que serve o Tribunal de Contas, então, se nós não temos acesso a isso? E não há, e veja bem, e nós não temos acesso a essa documentação, embora nós tenhamos pedido e solicitado em todos esses casos. Então, o tribunal tem que tomar uma atitude. Conselheiro Érico, Senhor presidente. eu gostaria, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, para fazer alguns questionamentos. Primeiro, seria através de um processo licitatório a escolha de um escritório jurídico? Eu não tenho realmente noção de como se faz. Sim, acredito que sim.
apesar de que entendo que, nesse caso, caberia até inexigibilidade de licitação, pode fazer uma ampla pesquisa aí, para não dizer que nós estamos aqui dando um mau exemplo, mas, na minha opinião, cabe inexigibilidade de licitação, até porque essa matéria não é acessível a qualquer um, não. Eu, por exemplo, não entendo absolutamente nada disso. De controle da aplicação de recursos da Previdência, das previdências públicas em mercados de capital. Então, tem que ser um escritório de advocacia que entenda do assunto, não é? Porque, se vier para cá um escritório que não sabe, nós vamos perder a ação. Excelência, o único que me vem à cabeça, e os senhores são do meio, é o do professor Jorge Ulisses Jacobi. Eu não consigo enxergar outro. Escritório de renome nacional. Presidente, eu Senhor queria presidente. que o senhor, sem abandonar a base... Aqui eu estou fazendo Sim, um brainstorm se poderia refletir um pouco sobre isso. Entendo que uma palavra, o eminente conselheiro... Senhor presidente, só conselheiro Júlio. duas situações. A primeira é que nós, em inúmeras oportunidades, nós, em função de decisões do Tribunal de Contas, que a Amazonprev se recusava a cumprir essas decisões, o Tribunal, através de seus relatores, passou a multar por conta da desobediência da decisão do Tribunal e, consequentemente, a partir desse momento, obviamente, um processo devido processo legal instaurado, a Amazonprev passou a cumprir todas as decisões do Tribunal. Uma segunda informação, que eu acho também importante, nós também temos, é óbvio, inquestionável, a capacidade do professor Jacobi, isso aí não tem a menor dúvida, mas nós temos uma outra alternativa também. O modelo adotado no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que tem hoje um procurador, claro que não para executar as decisões do tribunal, mas para tratar desses assuntos, que é um desembargador aposentado, que poderia também, nos mesmos moldes, nós analisarmos a possibilidade de termos um procurador aqui no tribunal. Eu andei avançando isso na época em que eu dirigi esta casa e ficou uma coisa sem uma definição. Mas nós podemos pensar nessa possibilidade, porque o que existe no Rio de Janeiro, existe um procurador que trata dos assuntos... Ou um cargo Não, é cargo da presidência, é um cargo comissionado da presidência, e nós podemos verificar o modelo lá. Eu pediria de Vossa Excelência o modelo, porque aqui nós temos o Vou doutor Divaldo, procurar. que é uma pessoa que eu acho que é unanimidade com relação ao conhecimento jurídico, é um magistrado Vou também procurar, e aposentado, seria... O e hoje cargo assessor é da de presidência. procurador. E eu vou me Vossa certificar Excelência me traria direitinho. o modelo na próxima Certamente. semana? Eu lhe Certamente agradeço. eu vou procurar direitinho para verificar essa alternativa também. Uma palavra, eminente Nobre conselheiro presidente. Josué. Amparado na base Érico Desterro, cujo objetivo é, vamos admitir, de uma eficiência e de um raciocínio toda a prova, e do exemplo já ocorrido no Rio de Janeiro, penso eu, e submeto aos colegas, uma antecedente às duas medidas que essa Corte já tomou desde 2014, como diz Vossa Excelência. É começar a vincular, no julgamento das contas, do governador, do prefeito, a essa exigência. Aí eu quero ver se, sob o peso de vara e da análise, se a lei amparar, nós não estaríamos colocando uma espada de Damocles no pescoço de quem sonega esses dados a nós. Isso sem afastar em nenhum momento as duas colunas levantadas por Érico Desterro, que acho de uma eficácia imediata, e também a de Júlio Pinheiro, sobremodo pelo nome citado por Vossa Excelência, que, na minha opinião pessoal, é o grande D'Artagnan dos mosquiteiros da área jurídica. Uma inteligência, uma vida limpa, um homem lúcido, inteligente, talentoso, culto, e era uma mão de obra que o tribunal teria, não é? Então, eu acho que a gente tem que esgotar até chegar a uma solução. Aqui eu adiciono a antecedência das suas medidas a colocar já na análise das prestações de contas esse comunicado, que teria que o chefe do Executivo estadual e municipal mandarem as contas previdenciárias e os devidos extratos bancários
do fim do exercício, como faz com o Balanço Geral do Estado. Perfeito. Senhor presidente, Com a também palavra, gostaria... procurador Obrigado. Alberto Cristiano. Eu entendo que as suas propostas são positivas, talvez haja grande dificuldade em aceitar por parte de alguns fundos, embora o Mosoprévio já tenha manifestado interesse, mas alguns vão resistir certamente. Mas eu vejo que a contratação do escritório, nesse momento, para mim seria precipitada. A defesa jurídica e representação jurídica do Estado, de qualquer órgão, é a PGE. Se a primeira proposta de negociar com os fundos não for frutífera, eu proporia que se insista junto à PGE, numa reunião de cúpula, numa conversa mais próxima, que eles pudessem comprar essa ideia, porque é do interesse dos servidores de todo o Estado e dos municípios também. E a questão, em relação a contratar um escritório, eu vejo que ainda não seria o caso, porque o que se quer, nesse primeiro momento, é obter os dados, ou seja, acionar judicialmente o órgão previdenciário para que ele forneça os dados. Não vejo necessidade de um escritório especializado. Vossa Excelência citou Jacobi, que é uma pessoa da mais alta competência, mas me parece que a área dele mais é a licitação. E a questão é acionar para que se quebre esse gelo, digamos assim, em relação aos bancos fornecerem os dados contábeis, os dados bancários, né, informações sobre saldos e aplicações desses municípios. E eles alegam sempre a questão do sigilo bancário, sendo que o dinheiro é público, pertence aos servidores, no caso dos fundos, né, também, e eu acho que o tribunal deve insistir nisso. Agora, outra coisa também que eu acho é que poderíamos ver, o tribunal deve ver essa questão, como é tratado isso no âmbito do Tribunal do Rio, que tem um servidor, né, cargo comissionado, que seja, que atua nessa área jurídica, ou seria um assessor jurídico, um procurador, mas que tem capacidade de postular juridicamente as causas do tribunal. Seria uma boa ideia. Eu encampo essa ideia do procurador, não seria criação de cargo, nós já temos... no momento que nós estamos de contenção de despesas, eu acho que seria só uma nova nomenclatura. Aqui, inclusive, está presente o doutor Divaldo, que vem desempenhando um relevante serviço na área jurídica, nessa Corte de Contas, contribuindo muito. Ele estava há pouco, não está mais. Mas, senhores... está ali. Senhor presidente, ainda gostaria sobre o assunto. Eu gostaria só, se Vossa Excelência me permite, de registrar a presença do conselheiro José Antônio Pimentel, do Espírito Santo, que nos visita. E para esta Corte de Contas é uma honra a presença de Vossa Excelência na nossa sessão do Pleno. Seja muito bem-vindo. Veio visitar, cabe o registro do nosso belíssimo trabalho na área ambiental. Com a palavra, eminente conselheiro Érico. Senhor presidente, ao cumprimentar o eminente conselheiro que vem do Espírito Santo, belíssimo estado do Espírito Santo, e continuando aqui a nossa discussão, eu quero lembrar ao tribunal que, quando eu fui presidente, eu fiz uma exposição de motivos ao Tribunal Pleno, isso formou um processo, e o tribunal não aceitou. À época, eu pedi exatamente que o tribunal criasse uma procuradoria jurídica, aos moldes do que já havia sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal como possível juridicamente. E aos moldes do que existe, como foi dito aqui no Rio de Janeiro, e aqui pertinho de nós, em Rondônia, porque a gente tem a mania de buscar as coisas no Sul, achando que com um certo complexo de inferioridade. Mas aqui em Rondônia tem. E, pois é bem, criada pela Constituição, inclusive, do Estado de Rondônia. E ambos são cargos de provimento efetivo, não são cargos comissionados. Não é? O que é muito salutar, porque, sendo um cargo de provimento efetivo, haverá um concurso público e a independência funcional do servidor para essa atuação que requer uma certa liberdade de opinião, inclusive para contrariar, eventualmente, algum desatino que o tribunal queira cometer. Então, veja bem, essa exposição existiu, que não foi acatada pelo tribunal, mas aqui, nela, eu já dizia
que o Supremo Tribunal Federal havia reconhecido a constitucionalidade do disposto na Constituição do Estado de Rondônia, que criou uma Procuradoria Especial para a representação judicial do Tribunal de Contas, nos casos em que necessitem praticar em juízo, em nome próprio, série de atos processuais, na defesa de sua autonomia e independência em face dos demais poderes, as quais também podem ser responsáveis pela consultoria e pelo assessoramento jurídico dos seus demais órgãos. Enfim, então eu acho que o caminho do tribunal para o futuro é a criação de uma procuradoria. Porém, isto vai demorar algum tempo. E a sugestão de se contratar, então, ou, alternativamente, a utilização do nosso consultor jurídico, que é o doutor Divaldo, com o que eu concordo com Vossa Excelência, tem toda a capacidade para ir a juízo pelo tribunal, representar o Tribunal de Contas, não há dúvida, ou utilizar a consultoria interna, ou, sem nenhum problema, na minha opinião, fazer a contratação de um escritório de advocacia, que não precisa ser de Brasília ou de outro lugar, pode ser daqui, desde que tenha condição de defender o Tribunal de Contas adequadamente sobre essa questão que é uma questão muito específica, não é? Muito específica, e aí, na minha opinião, estaria enquadrada aquela situação da inexigibilidade, que é um serviço de natureza singular e, portanto, caberia até mesmo a inexigibilidade de licitação. Mas ficou aqui a minha proposta no sentido já antiga, de que o tribunal adote alguma medida para que nós tenhamos acesso a essas informações. Eu encampo na íntegra a preocupação de Vossa Excelência, é uma preocupação desta presidência. Nós teríamos uma reunião com os conselheiros, mas, lamentavelmente, a conselheira Iara e o conselheiro Mário de Mello não se encontram. Eu gostaria de convocar para a próxima quarta-feira, às 9 horas, para tratar desse tema e o tema com relação a este prédio aqui, que nós estamos com as duas auditorias concluídas. Entendo eu que tem que ser na presença do procurador de contas e de todos os conselheiros. Então, gostaria de marcar às 9 horas para tratarmos disso. E já temos uma solução, que aqui está o doutor Divaldo, para encaminharmos uma mistura da parte boa que foi feita no Rio e em Rondônia, e tenhamos de imediato a nossa defesa através da Procuradoria Interna da Corte de Contas, até pensarmos em avançar com relação ao concurso. Continua facultada a palavra. Segunda-feira, Excelência. Não, Excelência, quarta-feira antes da sessão, 9 horas. Da próxima quarta. Senhor presidente, como será na quarta-feira, eu já quero, então, adiantar uma cópia que a mim foi repassada, de 2 termos de compromisso assinados à época pela construtora que construiu o prédio, a construtora Balcraft, o advogado e o então presidente Júlio Cabral. Isso para nós é de muita valia, Excelência. Bom trabalho do Júlio. Parabéns. Excelente. Segundos, retomar o assunto que Vossa Excelência sabiamente bota para o quórum completo. É que, eminente procurador, o tribunal está procurando essas providências, porque a PGE não tem nos atendido satisfatoriamente. Tem hora que a gente tem que bater de frente com os fatos, enfrentá-los. Pode ser até que nós não tenhamos aqui ainda o melhor caminho, mas é preciso iniciar um qualquer. Eu, por exemplo, tenho um na minha cabeça que trata da compatibilização do número de procuradores com o número de conselheiros e criar a procuradoria para o concurso, mas enquanto não vem, isso com o mesmo dinheiro, é claro, temos uma alternativa. Primeira prioridade é aquilo que já temos, a matéria-prima e os custos. Divaldo Martins. A segunda, a vertente Érico Desterro, que acho que nem o doutor João sozinho aguentará. E acho que a definitiva, o concurso público, e cada vaga que fosse extinguindo, de compatibilizar 7 conselheiros com 7 procuradores, 3 vagas ficariam para ser preenchidas pelos futuros procuradores da casa. Eu acho que a gente tem que trabalhar com os números
e distribuí-los de forma equitativa dentro da escassez do momento. Eu não encontro nada em aritmética melhor do que isso. E no jurídico, cedo a voz. No número, bato eu. Eu peço que os senhores conselheiros tragam soluções, inclusive, se necessário for, de nome de escritório, para que nós possamos, em colegiado, definir os passos a serem tomados. Senhor presidente, se não tiver mais um assunto, ainda tem mais um. Vossa Excelência tem aqui a manhã inteira. Não, faço De minha parte, Ainda na indicações de proposta, Sim. porque daqui a pouco eu também tenho. Não, então vão, falem que depois eu falo. O assunto ainda é pertinente ao que você estava falando. Se for novo, eu também quero Pronto, pode falar. pedir a o palavra. decano tem toda a precedência por Excelência, parte dessa corte. em primeiro, dar as boas-vindas ao nosso conselheiro, do Espírito Santo. Como disse o conselheiro Érico, também assina embaixo, terra maravilhosa. Em segundo lugar, Excelência, é para comunicar ao plenário que deferi 2 medidas cautelares, ambas suscitadas pelo parquê, uma de número 600 de 2016, referente ao edital número 1 de 2016, que é pertinência ao concurso público para provimento de vagas em cargos no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, e a outra também, ambas pedidas pelo doutor Rui. A 515 de 2016, referente ao edital número 1 de 2016, que é pertinente ao concurso público para provimento de vagas em cargos no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Tonantins. E, aproveitando, Excelência, eu peço a retirada, eu peço vista do primeiro processo. Não, perdão. Eu retiro de pauta o primeiro processo da minha pauta, é um recurso, E, segundo eu indago ao conselheiro Josué, o senhor tinha um processo que viria para a pauta, na minha pauta, pelo menos está, é o 1936. Miguelan Paiva. Eu retirei de pauta na madrugada. Foi de retirada? Pronto. Era só isso, Excelência. Com a palavra, pela ordem, o conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, primeiramente também cumprimentar o meu dileto e, preclaro, vice-presidente lá do Tribunal de Contas do Espírito Santo, conselheiro José Pimentel, reconhecidamente um conselheiro atuante em todo o Brasil e uma das lideranças quando se trata de controle nos tribunais de contas. Eu queria, para comunicar também a Vossa Excelência, a permuta que foi realizada na última sessão de 2 processos que o conselheiro Júlio Cabral, que foram repassados a mim, sorteados a mim, eu já conversei pessoalmente só para comunicar que os processos correspondentes àquela permuta são os de números 1474/2015 e o 1653/2015, já devidamente comunicado e conversado com o conselheiro Júlio Cabral. Para aproveitar o ensejo também, senhor presidente, e comunicar ao Tribunal Pleno que acatei medida cautelar, deferi medida cautelar requerida pelo Ministério Público de Contas acerca do concurso público relativo ao edital de número 001 de 2016 da Prefeitura Municipal de Parintins. E o requerimento, a representação foi subscrita pelo eminente procurador Ivanildo Santana Bragança, senhor presidente. Era para fazer o comunicado ao Tribunal Pleno. Deferia liminar. Com a palavra, o conselheiro Érico de Esteiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu vou voltar a um tema, pedir a Vossa Excelência que me perdoe se sou impertinente até, mas relacionado ao concurso de auditor, que nós concursamos algumas pessoas, temos 2 vagas abertas, e
E eu gostaria de insistir com Vossa Excelência, de lhe pedir que, primeiro, homologasse o concurso, que é a primeira etapa, e depois estudasse a possibilidade de nós nomearmos os 2 auditores. Vossa Excelência está vendo, o conselheiro Mário está em férias eternas, o auditor Mário, desculpe, está em férias eternas, eu não falo com o Mário há não sei quanto tempo. E sempre nós estamos tendo aqui ausência de servidores, desculpe, conselheiros, enfim. E Vossa Excelência sabe a que eu estou me referindo agora. Até precisamos criar um fato para nós podermos ter como reagir a certas tentativas de desequilibrar os nossos orçamentos e finanças aqui. Então, acho que a nomeação dos auditores é um argumento para o Tribunal de Contas de que nós, olha, aqui não contem com o tribunal. Não é? Vossa Excelência deve saber muito bem a que eu estou me referindo. Então, eu peço a Vossa Excelência que estude, sei que o momento é de contenção, mas veja bem, o tribunal funcionava com 3 auditores e hoje está funcionando com 2. Acrescentamos mais um, é verdade, mas acredito que um estudo vai revelar que isto não é assim tão gravoso, tão oneroso para o tribunal. Enfim, eu peço a Vossa Excelência que estude com muito critério essa minha ponderação. Muito obrigado. Meu eminente amigo, conselheiro, estimado Érico Desterro, desculpa até um pouco, eu dava uma certa risada, porque eu estava lembrando de uma conversa que tive com Vossa Excelência há 7 anos e meio, que foi muito parecida com essa, e deu no que deu. Mas tudo bem, Excelência. Nós temos a boa vontade, o respeito, e iremos fazer um levantamento sobre as necessidades, inclusive sobre a criação do espaço para o novo auditor. Já tratei com o Fernando Elias, ele ficou de me apresentar até a semana que vem, custo de quanto seria para a adaptação lá embaixo da sala necessária. Então, entendo eu... Lá embaixo vai a ouvidoria, e a corregedoria, onde era a escola de contas, não é? Sim. Ah, muito bem. Então, nós estamos querendo 3 propostas do menor custo possível. Certo. Aliás, eu gostaria de compartilhar, se os senhores me permitem, nós estamos firmando uma parceria com a Defensoria Pública do Estado, que tem o dinamismo do Rafael Barbosa à frente agora, um jovem brilhante, para trazermos para cá um defensor que possa auxiliar aos nossos jurisdicionados que não têm condição de contratar um advogado. Enfim, pensionistas, aposentados, dos mais variados, que ficam padecendo pela dificuldade de não ter o respaldo financeiro na contratação de um escritório. Me permite uma Claro. parte, Excelência, porque tem tudo a ver com o que Vossa Excelência está falando. Eu estou de pleno acordo. E gostaria também, se fosse possível, nesse espaço, porque é um espaço grande para a corregedoria e para a ouvidoria, bem maior do que o atual, que se pudesse também criar uma pequena sala, não precisa ser um negócio muito grande, uma pequena sala para os advogados. Porque, veja bem, os advogados hoje no Tribunal de Contas, que já são muitos, graças a Deus, porque eu sou daqueles que, ao contrário de alguns, incentivo a participação dos advogados, porque isso faz com que o tribunal se aprimore, se torne mais técnico, mas que haja uma sala para os advogados poderem, ao menos, consultar. Hoje o processo é eletrônico, então, hoje os advogados, ao que eu sei, quando vão consultar os processos, tem que pedir licença de um servidor e o servidor tem que sair da mesa dele para que ele acesse o computador. Então, seria muito interessante que nós tivéssemos uma sala com 2 computadores, em que os advogados pudessem ter acesso ali a todos os processos eletrônicos e peticionar também, não é, uma pequena estrutura. Nós poderíamos fazer um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil. Vossa Excelência sabe que o doutor Choi é um homem bastante acessível, Vossa Excelência é seu amigo, e, enfim, acho que nós poderíamos também aproveitar esta oportunidade e criar esse espaço. Se Vossa Excelência me permite lembrar, ano passado nós aprovamos, inclusive, o nome, que é a sala do advogado Alberto Simonetti Cabral Filho. E, na época, eu tentei sugerir
que utilizássemos a sala do conselheiro Lúcio, que não estava sendo usada, e ficou suspenso até criarmos esse espaço. Nós estamos exatamente com o Fernando e com a arquitetura do tribunal, criando uma sala ao lado da defensoria, até porque tem muita afinidade, com estrutura de computadores e um estagiário para... Uma excelente iniciativa. para fazer isso aí. Entendo eu que até, vamos dizer, o final do próximo mês, nós teremos bons ventos soprando e essas inaugurações serão feitas. Que bom. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, peço a Não. palavra. Inicialmente, para complementar a informação do conselheiro Júlio a respeito da liminar sobre o concurso de Parintins, o eminente procurador Evanildo, que está atuando nesse processo, informa que já se reuniu com o prefeito e seus assessores e que este demonstrou interesse em resolver a questão, possivelmente propondo um tag, né, para que sejam definidos os parâmetros para que o edital possa se enquadrar nas determinações legais. E, possivelmente, na próxima semana já estaria a prefeitura dando entrada nesse tag para ser discutido. Obviamente, sem prejuízo, porque a liminar já foi deferida e Sim. vamos aguardar Com o certeza. desenrolar dos acontecimentos para que nós possamos dar prosseguimento à correção Correto. que foi suscitada pelo Ministério Público. Essa é a informação que o doutor Evanildo me pediu para passar. E, segundo ponto, eu queria manifestar ao conselheiro Josué, em relação à proposta dele de paridade. Eu entendo que a paridade ela deve ser com as relatorias, com os relatores. E os auditores também são relatores. Então, hoje temos uma paridade. 10 procuradores, 7 relatores mais 3 auditores, está 10-10. Com a entrada de mais um procurador, um auditor, no caso, ainda vamos ficar com um a menos. Mas isso também não vai trazer nenhum prejuízo. Momento é uma a mais. Sim, nós vamos ficar com um a menos. Em Descontando relação o à paridade. presidente, são 2 a mais. Mas o nosso entendimento é que até concordo que deva ser criado um cargo, ou 2 ou 3, de procuradores Não, o que eu quis foi que fazer oficiem na área com o mesmo judicial, mas dinheiro. não diminuindo os membros da carreira do Ministério Público de Contas, que já estão previstos desde Interessante que é que essa corte já a funcionou lei com orgânica com foi 2, com 3 instituída e em hoje com 96. Se os senhores me permitem encurtar a conversa, isso será tratado em conselho na próxima quarta-feira. Sim, Nós não podemos, era só para colocar a nossa posição. 10. E é só olhar os previamente. outros tribunais. Terá a hora devida. Senhores, na fase de indicações e propostas, essa presidência comunica o ofício da Secretaria de Meio Ambiente, informando que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, está realizando audiência pública para submeter à apreciação de uma proposta de resolução do CONAMA. Deste modo, solicita a disposição do auditório desta Corte de Contas no dia 28/4 de 2016, das 8 às 17, a fim de realizar a segunda consulta pública da Câmara Técnica de Controle Ambiental. Eu gostaria de ouvir os senhores conselheiros a respeito, principalmente o conselheiro Júlio Estou de Pinheiro, acordo. Senhor presidente, de pleno acordo. conselheiro Josué, Eu acompanho. conselheiro Júlio Cabral. Quem sabe aqui não nasça uma nova resolução do CONAMA. Então, está aprovado por unanimidade. Outro ponto para concluir nossa fase de comunicações e propostas, tive a honra de receber a ligação do presidente eleito do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Iedo Simões, solicitando as nossas instalações para que ele realize a posse tanto dele na presidência quanto do desembargador João Simões como corregedor da Corte de Contas, no dia 6 de maio às 17 horas. Com muita De honra. pleno acordo, Para excelência, nós com foi muita uma honra muito também. grande eles compartilharem com a gente esse momento solene de um tribunal regional eleitoral, que é um tribunal federal. Então, está aprovado por unanimidade. Vossa Excelência gostaria de se manifestar? Me permita? Então, eu? É. Não. Ah, Estou lhe admirando, posso? Deixa eu falar. o carinho e o respeito que tem por Vossa Excelência é igual ou maior. Depois a gente discute isso. A gente entra no cabo de guerra. Passamos à distribuição de feitos. Conselheiro Decano Júlio Cabral, lote 5. Júlio Pinheiro, lote 3. Conselheiro Érico de Esterri Silva, lote 6. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, lote 7. Conselheira Yara Lins Rodrigues dos Santos,
Lote 1, conselheiro Mário de Mello. Lote 8, auditor Mário Filho. Lote 2, auditor Alípio Firmo Filho. Lote 4. Não há julgamentos adiados. Passamos à nossa pauta de julgamentos ordinários, na qual temos 26 processos. 3 do conselheiro Júlio Cabral, 3 do conselheiro Júlio Pinheiro, 12 do conselheiro Érico Desterro e 8 do conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Ao verificar a pauta do eminente conselheiro Júlio Cabral, ele retirou o primeiro processo de número 151, de 2016. O conselheiro Érico pediu vista do processo de número 1628, da pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. A pauta dos senhores não há destaque e estão aprovados de acordo com o voto condutor de vossas excelências. A pauta do conselheiro Érico Desterro também não possui destaque, está aprovado de acordo com o vosso encaminhamento, como também a pauta do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. Aonde está? Possui 5 embargos, nos quais o processo de número 10.616, passo a palavra ao eminente procurador Roberto Cristianan. Como, se possível, gostaria de passar em bloco dos 5 embargos da pauta do conselheiro Josué. Vai julgar em bloco, Excelência? Esses embargos estão todos juntos, mesmo- conexos, são da mesma pessoa, assunto. em relação ao mesmo assunto. E o embargante alega que houve uma contradição porque pareceu que era uma multa para cada uma das representações. Na verdade, seria uma só pelo conjunto da obra, digamos assim. Então, nossa opinião é pelo acolhimento dos embargos, pelo provimento dos embargos, para que aclare essa questão em relação à multa. Muito obrigado. É que é aritmético, né? É 8.000 e sua fração 768,25 centavos. Como não há Ao Lúcio Flávio do Rosário, prefeito municipal de Manicoré. Como não há destaque, estão todos aprovados de acordo com o voto do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. No processo 10.110, existe um destaque que é a CP do conselheiro Júlio Pinheiro. Entendo eu pacificado e resolvido nesta corte. A pauta de Vossa Excelência, conselheiro Josué, está toda aprovada de acordo com o seu voto condutor. Muito grato. Iremos agora à sessão administrativa, que não há destaque, mas concedo o tempo necessário aos senhores conselheiros para se entenderem Eu não recebi. que há alguma necessidade. Então, por favor, transmita ao conselheiro Júlio Cabral a pauta. Está aqui, eu já passo. E vamos dar o tempo necessário para que ele faça as ponderações devidas. De 2016. Não tem número da pauta, é o... 1027, achei. Ok. Ok? Como é um posicionamento já de Vossa Excelência conhecido Exato. nesta Corte de Contas, Exato. é vencido É simplesmente e por isso. aprovado por maioria o processo de número 1027. Os demais estão todos aprovados de acordo com o voto condutor desta presidência. O conselheiro Júlio Pinheiro tem 2 estágios probatórios, sem nenhuma manifestação. Eu gostaria de submeter ao pleno em bloco. Como aprovam? Aprovados por unanimidade. Senhores, agradeço a atenção de todos os presentes. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença do conselheiro José Pimentel, do TCE do Espírito Santo. Agradecer a Deus a condução desses trabalhos e marcar a nossa próxima sessão para o dia 27, no horário regimental, lembrando aos senhores que teremos uma reunião de conselho às 9 horas para tratarmos de temas diversos desta Corte. Presidente, repita a reunião. 27, às 10 horas, nossa reunião na próxima quarta-feira. Pensei que era às 9. Às 9 será a nossa reunião em conselho para tratarmos de temas variados desta Corte de Contas. 8h30 estaria lhe esperando. Muito obrigado.